Vou apresentar então. E aí? Tá. Conseguem ouvir, né? Ou não? Conseguem ver? Sim. Sim. Aham. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Oi. Ah, peraí. Aham, agora sim. Oh, bom, hoje vamos falar um pouco sobre a hemostasia, né? Que basicamente ele trata-se sobre o sistema de coagulação que temos. Vamos continuar. Bom, falando de hemostasia, basicamente ele é um sistema de prevenção da perda de sangue por meio de diversos mecanismos. Basicamente, quando temos uma ferida, nós temos um evento de mecanismos que eles o que fazem é prever e evitar a perda de sangue, né? Então, esses mecanismos consistem em a constricção vascular, formação de tampão plaquetário e a formação de coágulo sanguíneo, em caso de ser preciso. Como podemos ver nestas imagens, né? Temos uma pequena ferida, fez a vasoconstricção, daí fez um tampão plaquetário e, como não conseguiu resolver, fez um coágulo. Bom, a hemostasia primária. Basicamente, a hemostasia ela é dividida em dois, né? Temos a hemostasia primária, temos a hemostasia secundária, que basicamente a hemostasia primária vai involucrar as plaquetas, a vasoconstricção, mas na hemostasia secundária ele vai ser utilizado em caso de que a hemostasia primária não conseguir resolver a perda de sangue, né? Bom, o que acontece? Basicamente temos a lesão. E nessa lesão acontece uma série de eventos, como podemos ver nesta imagem. Quando temos uma pequena ferida no vaso, no caso, ele basicamente começa a liberar algumas substâncias, alguns mediadores, né? Como o tromboxano A2, que basicamente o tromboxano A2, ele é um vasoconstrictor. Além disso, também, nos próprios vasos sanguíneos, existe um pequeno reflexo que se chama reflexo miogênico, que o que faz, junto com o tromboxano A2, ele faz vasoconstricção. E aí o que faz é diminuir a perca de sangue, né? Como podemos ver na imagem, aqui, nesta pequena imagem, aqui estávamos perdendo muita sangue daí, fez a vasoconstricção e diminuiu a sangue, né? Então o sangue já diminuiu, já estamos perdendo sangue ainda, mas em pouca quantidade. Daí, o que acontece? Essa vasoconstricção já começou a actuar, né? Daí temos que fazer, nas pequenas feridas, basicamente, temos que fazer uma coagulação. Temos que fazer um tapão plaquetário, né? Porque se temos um furo, nós precisamos tapar ele. Nós temos que colocar alguma coisa aí para evitar a saída do sangue, né? É como um cano, né? Se nós queremos evitar que a água saia, temos que por alguma coisa aí, algum objeto, para evitar que essa água saia. A mesma coisa acontece com isto. Só que o organismo, ele utiliza um tapão, que é o tapão plaquetário, quando as feridas são pequenas, mas se for uma ferida grande, ele já poderia utilizar a coagulação, né? Mas neste caso estamos falando de hemostasia primária, vamos utilizar o tapão plaquetário. Como o nome fala, né, ele é formado por plaquetas. Basicamente, as plaquetas, eles são formados do megacariócito. Então, o megacariócito que dá origem a essas plaquetas, que o megacariócito tem que começar a... Ele é uma célula, né, o megacariócito, de aí ele tem que como que se fragmentar, né? Então, já dá origem às plaquetas, que basicamente elas não são células. Então, falando um pouco das plaquetas, como podemos ver aqui, temos as plaquetas aqui. Essas plaquetas, eles não são células, mas eles possuem, têm funções celulares, né? Eles têm mitocôndrias, têm aparelho de Golgi, que basicamente utilizam ATP também.
eles também são chamados de trombócitos, né? Eles vivem de 8 a 10 dias. Normalmente temos entre 150.000 a 300.000 plaquetas, mas algumas outras literaturas falam 450.000, né? No hemograma nós teríamos que ver o valor de referência para saber qual é o valor que vamos a utilizar, né? Mas temos que saber que as plaquetas vivem aproximadamente de 8 a 10 dias. Eles além de conter as mitocôndrias, além de ter o aparelho de Golgi, eles também contêm o que são a actina e a miocina e outra substância que se chama trombosteína, que basicamente estas moléculas, basicamente eles são, se nós lembramos no músculo, né, a actina e a miocina, eles actuam para contrair o músculo, né, na plaqueta acontece a mesma coisa. E isso basicamente é uma função da plaqueta também que é muito importante, que é a constricção. Basicamente, que ele pode se contrair, né? Além disso, a plaqueta também tem no, na sua superfície, ela tem factores receptores. Além disso, contém também factores estabilizadores, que basicamente temos o factor estabilizador de fibrina, temos o factor de crescimento vascular, aqui na frente. Nesta parte, nós vemos uma plaqueta, como eu falou anteriormente, ele tem na sua superfície, possui, na sua membrana celular, possui alguns receptores, né? Receptores de ADP, receptores de tromboxano A2, como falei anteriormente, quando um vaso sanguíneo é lesado, ele libera tromboxano, né? Mas, neste caso, nós temos três glucoproteínas principais, que basicamente também são receptores. Temos a glucoproteína GP1A, que basicamente ele vai reagir com o colágeno, ele vai permitir que a plaqueta possa se adicionar possa se aderir ao endotélio. Também temos o receptor GP1B, que basicamente ele é um receptor de um factor chamado von Willebrand, que mais na frente eu vou explicar um pouco sobre isso. Além disso, temos o receptor GP2B, 3A, que basicamente ele liga as plaquetas com outras plaquetas, né? Todo isso podemos verlo aqui nesta plaqueta, né? Que essa basicamente é uma plaqueta. E isto é muito importante saberlo, ¿por quê? Porque basicamente eles actuam na agregação plaquetária, que temos fármacos que evitam a agregação plaquetária, né? Os antiagregantes plaquetários. Bom, falando do mecanismo do tapão plaquetário, que como nós tínhamos visto anteriormente, tínhamos a vasoconstricção, né? Que evita a perca do sangue, mas ainda estamos sangrando, vamos supor que estamos sangrando ainda. Esse daqui é um vaso sanguíneo normal, né? Aqui todo bonitinho, ele não tem nada. Aqui as plaquetas estão sozinhas, eles estão aí, tranquilos, né? E aqui temos um vaso sanguíneo lesado. Vimos um corte. E vamos ver aqui, nesta imagem, que quando um vaso sanguíneo é cortado, quando ele é lesado, ele libera alguns factores. Basicamente, o endotélio vai recobrir um endotélio que não tem lesão, né? Não lesado. Ele recobre o colágeno, também outro factor chamado o factor von Willebrand, que eu falei anteriormente, que basicamente quando e o factor tisular, né? Quando um vaso é lesado, ele vai expor o factor von Willebrand, o factor tisular e o colágeno. E a plaqueta que estava aqui neste vaso sanguíneo normal, agora ele vai reconhecer esse factor von Willebrand e vai reconhecer o colágeno. ¿Por quê? Pelos receptores que eu falei anteriormente. O von Willebrand vai ser reconhecido pelo GP1B e o colágeno pelo receptor GP1A, né? Basicamente isso que acontece numa primeira etapa, o reconhecimento, né, desses factores. Bom, aqui temos um pouco mais amplificado. O que acontece com a plaqueta? Basicamente, quando a plaqueta reconhece o colágeno, como podemos ver aqui nesta parte, esse colágeno ele é exposto, né? Então a plaqueta ele está indo porque ele está sendo expulso da ferida, né? Então a plaqueta também vai começar a sair junto com o sangue, com o plasma. Ele vai detectar esse colágeno. Além disso, ele vai fazer uma ligação com o colágeno, mas esse receptor GP1A, quando está ligado ao colágeno, ele faz uma ligação, mas é uma ligação um pouco
fraca. Então, precisamos de outro factor, que é o factor von Willebrand, que vai ser reconhecido pelo receptor GP1B. Então, ele vai fazer outra ligação e vai ser uma ligação mais forte. Só que, neste caso, o que acontece, só vamos começar a agregar uma plaqueta, outra plaqueta, e vamos ter ainda um furo, né? Porque estamos fazendo como uma malha, que, na verdade, ele não está evitando a sangue. Então, o que precisamos? Precisamos de outros receptores e precisamos de um estímulo para que esse receptor seja exposto aqui. Nesta parte, nós vimos que aqui já foi reconhecido, né? Aqui vamos supor que essa foi a plaqueta que reconheceu. O que acontece dentro dessa plaqueta? A plaqueta, ele vai ter na sua superfície também receptores para o tromboxano, que basicamente, como falei anteriormente, o tromboxano também é liberado pela ferida. Esse tromboxano vai actuar na plaqueta, sobre os receptores de tromboxano, da plaqueta. O que acontece? O tromboxano vai estimular o AMP cíclico e vai liberar o cálcio. Esse cálcio vai estimular as vesículas, né? Se nós lembramos como acontece dentro da célula, não sei se tem algum estudante aqui, algum ligante que não saiba ainda sobre isso, mas acontece que quando uma célula reconhece, quando é estimulado, ele tem um caminho, né, que é o AMP cíclico. De aí, para estimular os cálcio, aí esse cálcio vai liberar vesículas na superfície da célula, que tem moléculas, né? Neste caso, estas moléculas, eles têm ADP e também tem tromboxano. Mas também estimula um receptor que estava dentro da célula, que não estava na superfície. Bom, na verdade estava na superfície, só que ele não estava tipo ativo, né? Então, o que acontece? Esse cálcio vai ativar o receptor GP2B3A. Além disso, o cálcio vai liberar ADP e vai liberar o tromboxano. O que vai fazer o tromboxano? O tromboxano vai actuar sobre células vizinhas, né? De aí esse tromboxano vai chamar essas células vizinhas. Olha, eu preciso de você, né? Essa plaqueta está precisando de você, ele me mandou para recrutar você. Então essa plaqueta vai ir lá e vai se ligar. Como? Por medio de outra desse receptor aqui, ó, que é o receptor GP2A3B, né? E vai fazer estas ligações aqui. Ele vai começar a fazer as ligações. A mesma coisa acontece com o ADP. Ele estimula as outras células, ele vai reclutar, né? E vai agregar essas plaquetas, assim como aqui, e eles vão fazer uma ligação com esses receptores GP2B3A. 2B3A. E daí, o que acontece? Eles são como pequenas mãozinhas, né? Esses receptores. Eles vão se, tipo, como colar. Eles começam a se agregar, assim como vemos aqui, tem umas ligações, né? Só que essas ligações são fracas, mediante esse receptor GP2B3A, é fraca. Mas já temos agregado as plaquetas, né? O que acontece? Como vemos aqui, já temos um monte de plaquetas já agregadas, né? Já temos um pequeno tampão. Acontece que para que esse tampão, para que essas plaquetas, para que essa malha que estamos formando, né? Como vimos aqui, para que eles não seja fraca, para que ela não se rompa facilmente, o que acontece? Vamos a agregar, mediante estos mismos receptores, o receptor GP2B3A, van ter como tipo uma cola, que é um factor que se chama, uma substância que se chama fibrina. Essa fibrina vai ser adicionada sobre eles e vão fazer como tipo uma cola, né? E de aí fica mais colado e aí já não vai ser possível romper. Vai ser mais difícil romper esses enlaces, essas ligações, né? Basicamente, o que faz o ADP e o tromboxano, eles fazem a reclutação e
estimulam a mesma célula para liberar mais tromboxano, para liberar mais ADP, para recrutar mais plaquetas, né? Daí são agregadas as plaquetas e mediante o receptor GP2B, 3A, fazem as ligações juntamente com a fibrina, né? Por que é importante saber isto? Porque o tromboxano A2 e o ADP, eles fazem a agregação plaquetária. Nós podemos inibir isso com quê? Com alguns fármacos, como por exemplo o inibidor da COX, que basicamente a COX dá origem do tromboxano, então, por exemplo, a aspirina. Podemos inibir a ADP, como por exemplo o clopidogrel, que é um fármaco, e ya de aí inibimos a agregação plaquetária, né? E evitaríamos este tipo agregação plaquetária. ¿Para quê? Porque existen patologias que nós precisamos utilizar estos fármacos para evitar estos coágulos. De aí, uma coisa importante, interessante deste tampão plaquetário é que ele é um trombo fraco, né? Então, de aí, se este trombo não funcionar, vamos a recorrer a nossa segunda hemostasia secundária, né? E também lembrar que este tipo de trombo, ele é chamado de trombo branco. Então, próximo. De aí, vamos supor que a hemostasia primária ele não conseguiu resolver o problema. Então, acontece outra coisa, que é a hemostasia secundária, que basicamente é a coagulação, né? Que é chamado de trombo amarelo. Acontece que no organismo existen factores coagulantes, procoagulantes e anticoagulantes. Então, normalmente no corpo predominan os anticoagulantes e os procoagulantes, eles estão menos, eles são menos no corpo, né? Por que predominam mais os anticoagulantes? Porque os procoagulantes fazem coagulação, né? Então, nós precisamos de anticoagulantes para que no nosso organismo a sangue esteja aí livremente e que não esteja coagulando, né? Senão já seria uma patologia. Então, nós precisamos dos anticoagulantes. Ele é um processo rápido, ao contrário do processo anterior, que ele é um pouco lento. Além disso, ele é iniciado por substâncias activadoras produzidas pela parede vascular traumatizada, assim como acontece na hemostasia primária. Ele ocorre em várias etapas essenciais e tem como um objetivo formar um emaranhado de plaquetas e más células sanguíneas e produtos de plasma para formar um coágulo. Ele é parecido ao tampão plaquetário, só que é mais complexo. E para que isso aconteça, são ativados muitos fatores de coagulação, que são chamados de fatores de coagulação, né? E qual é o principal objetivo? É ativar uma molécula que se chama protrombina, que essa protrombina activa outra molécula que se chama trombina e activa outra molécula que se chama fibrina. Como vimos anteriormente, nós utilizamos também a agregação plaquetária. O que acontece? Como vai ser formado coágulo, né? Temos uma visão geral. Basicamente, o objetivo é fazer este pequeno emaranhado que vemos aqui, que parecem pequenas ligações de essa fibra amarela, né? Basicamente isso é fibrina. O que ele faz é pegar as hemácias, pegar as plaquetas, pegar algumas moléculas que estejam no sangue para formar um coágulo, basicamente um tampão, pero mais complexo do que o tampão branco, né? Então, como acontece isso para chegar a formar isso daqui? Primeiramente, vamos precisar de uma ruptura do vaso, né? ¿Para quê? Para que ele libere substâncias activadoras da protrombina. Uma coisa importante antes de falar sobre isso é que a protrombina e alguns factores da coagulação são formados no fígado e eles são formados eles precisam da vitamina K para eles ser ativos, né? O que nos faz pensar que em doenças hepáticas, algumas doenças hepáticas, pode evitar a formação desses factores e por isso poderíamos ter doenças de sangramento, por exemplo. Ou, pela ausência de vitamina K, podemos ter tipo doenças hemorrágicas também. Então, voltando. Quando
é rompido um vaso, né? Ele libera substâncias, como eu falei anteriormente, o torboxano, também vai expor o factor tisular que também estava lá, e também libera cálcio. Esse cálcio pode actuar diretamente sobre a protrombina e converti-la em trombina. Mas as plaquetas, eles também convertem a protrombina em trombina, porque, se vocês lembram, a plaqueta ela é a primeira em ser estimulada, ele reconhece, né? Então, ele também começa a formar protrombina e trombina. Por que a plaqueta faz isso? Porque, se vocês lembram, utilizamos fibrina para fazer as ligações mais fortes, né? Fazer tipo um colado. Então, as plaquetas fazem isso para precisamente fazer esse processo. E a trombina, basicamente, ele é uma enzima, né? Que vai fazer a conversão do fibrinógeno em fibrina. E ele é um processo rápido, ele demora 10 a 15 segundos. E o objetivo é formar uma malha de ligações fracas. São fracas porque eles, assim como o tapão plaquetário, como falei anteriormente, precisa de outra cola, né? Esta fibrina precisa de tipo, vamos supor, uma cola, né? Para fazer essas ligações mais fortes. Então, esse é um factor chamado estabilizador de fibrina, que funciona como uma cola, a mesma coisa. Ele vai estabilizar essa malha e vai fazer que esses enlaces de fibrina que eram fracas sejam mais fortes e não se possam romper facilmente. E daí, quando já temos isto daqui, este processo final, poucos minutos depois, esse coágulo vai se retrair. Por quê? Porque lembrem que as plaquetas, eles faziam contracção, né? Então, aqui as plaquetas vão actuar contraindo e vão liberar mais trombina e vamos também, ao mesmo tempo, estimular mais os fatores de coagulação. Basicamente, ele é como um feedback positivo, que o que faz é estimular mais fatores de coagulação para agregar mais plaquetas, para agregar mais fibrina e assim. Então, além disso, a ativação da protombina 2, como ele é ativo, né? Como ele é ativado, ele precisa de duas vias. Uma via que é chamada de via extrínseca e outra via que é chamada de via intrínseca. E ele precisa de factores de coagulação sanguínea. Então, vamos ver. Estes são os fatores de coagulação sanguínea, são muitos, né? Mas o factor principal é a trimbina, a trombina, a protrombina, o fibrinógeno, cálcio, factor tisular, basicamente quase que todos, né? Então, temos esta lista e dá para aprender mais. Se vocês não aprendem isto, seria bom aprender o factor 1 faz isso, o factor 2 faz isso. Ou simplesmente lembrar que o fibrinógeno serve para isso, o trombina serve para aquilo, o factor tisular, o cálcio, e assim. Mas, na frente, vamos falar sobre o que faz cada um destes aqui. Temos o factor, a via extrínseca, né? Como falei anteriormente, para que a protrombina seja ativa em trombina, ele precisa de duas vias, né? Uma via extrínseca e uma via intrínseca. Normalmente, os dois acontecem no mesmo tempo, só que para estudar melhor, dividimos em dois, né? Via intrínseca e extrínseca, mas os dois acontecem quase que ao mesmo tempo. Então, a via extrínseca ela é uma via explosiva, ela é mais rápida. Ela, quando ela começa, ela forma o coágulo rápido, né? Por quê? Porque basicamente o corpo, o organismo detecta que estamos perdendo sangue, então nós precisamos fechar esse furo, né? Essa saída de sangue. Então, ele demora entre 10 a 15 segundos. E ele, quando ela é ativa, ela começa a secretar mais, o mesmo coágulo começa a secretar mais subprodutos, como eu falei anteriormente, para quê? Para recrutar mais fibrina e assim. Então, o que acontece? Basicamente, temos a via extrínseca. Aqui temos a ferida, né? Como falei anteriormente, o vaso ele é rompido. Então, acontece que quando o vaso é rompido, ele vai a liberar vai a expor basicamente, por causa do endotelio que ele já não está cobrindo as substâncias e o factor tisular, como falei anteriormente. Então, vai expor o factor von Willebrand, vai expor o colágeno, vai expor o factor tisular, que basicamente, como lembramos, é o factor 3, né? Então, o que acontece? Esse factor tisular, ele vai começar a sair. Então, ele vai ser, tipo, ativado por causa do cálcio.
Então, de aí o factor tisular, ele vai ir sobre outro factor que se chama factor 7. Esse factor 7 vai ser ativo e vai ser chamado factor 7A, né? Que é basicamente o factor 7 ativo. Então, esse factor 7 ativo vai estimular outro factor que se chama factor 10. Esse factor 10 vai ser ativo junto com o cálcio, né? O cálcio vai actuar sobre eles. Então, o factor 10, estimulado pelo factor 7, com o cálcio, vai ser convertido em factor 10A, que basicamente é o factor activador da protrombina, o factor 10. Então, o factor 10 é o mais importante porque ele vai activar, ele vai ser o activador da protrombina. E daí, o cálcio também vai ativar o factor 5. Então, temos o factor 10 e o factor 5 como um complexo que ele é chamado de complexo activador de protrombina, mas na verdade o factor 10 é o activador, né? Isso é importante saberlo, ¿por quê? Porque existen fármacos que podem actuar sobre o factor 10 e evitar que aconteça a formação do coágulo, né? Como por exemplo as heparinas. Mas enfim, neste caso não estamos vendo farmacologia. Então, o que acontece? Esse, o complexo activador da protrombina, o factor 10, ele vai actuar sobre a protrombina, que é basicamente o factor 2. Activa a protrombina, ele vai ser convertido em trombina, né? Que basicamente é a enzima que vai começar a activar o fibrinógeno junto com o cálcio. Então, essa trombina, além de ativar o fibrinógeno, ele vai ser capaz de ativar o factor 5. Então, esse factor 5 recebe o nome de proacelerina. ¿Por quê? Porque esse factor 5 é estimulado pela trombina para acelerar o activador de protrombina. Então, ele acelera a ativação da protrombina. Por isso que é um feedback positivo, né? Porque ele mesmo se retroalimenta para fazer um processo de coagulação mais rápido. Então, ele já foi feito ativação da fibrinógeno, fibrina, né? Já, teoricamente, já estaríamos começando a formar as ligações de fibrina, né? Que basicamente ele é como uma malha, né? O que acontece que, como falei anteriormente, são ligações fracas. Então, precisamos que essa fibrina seja estabilizado e seja uma ligação mais forte, seja uma malha forte e eficaz. Então, o que acontece? O cálcio vai actuar sobre a fibrina junto com o factor 13, que basicamente é o factor estabilizador da fibrina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estabilizar a fibrina e vai fazer como uma cola, vai actuar como uma cola e vai fazer que a fibrina seja mais resistente e mais forte e seja eficaz, né? Uma coisa importante que tem que lembrar que tanto na via extrínseca como na via intrínseca, quando ele já chega no activador da protrombina, no complexo activador da protrombina, essa é chamada de via comum. Toda essa daqui é uma via comum. Por quê? Porque vai ser o mesmo processo. Então, a via intrínseca, a diferença da via extrínseca, como vimos aqui, ela é ativa por causa de uma lesão, né? Porque o factor tisular foi liberado. O que acontece na via intrínseca? Ela basicamente vai acontecer no organismo por causa de que tivemos traumas sanguíneos, tipo, o sangue foi traumatizado, ou com contacto com o colágeno. Como vimos anteriormente, quando temos uma ferida, né, o colágeno fica exposto. Então, basicamente, eles acontecem no mesmo tempo também. Inclusive, existe uma teoria agora que fala que os dois acontecem no mesmo tempo, por uma razão que eu vou explicar agora. Acontece que quando temos a via intrínseca, quando, tipo, houve um trauma sanguíneo ou contacto com colágeno, o factor que vai ser ativado vai ser o factor 12, não vai ser o factor 7 ou factor 3, vai ser o factor 12. Esse 12 vai ser activado e ele vai actuar sobre o factor 11 e o factor 11 vai ser activado e o 11 vai ativar o factor 9. O 9 vai ser activado pelo cálcio, né? E ele vai estimular o factor 8. Esse factor 8 vai ativar o factor 10, né?
Aqui já havia comum no factor 10, né? Como eu falei anteriormente, que basicamente o 10 é o mais importante. Mas acontece que esse factor 8, se ele estiver ausente, acontece uma doença chamada hemofilia, que é basicamente hemofilia tipo A. Então, esse factor 8, se ele não estiver presente, vai fazer essa doença, né? Então, ele também é preciso, todos são importantes, mas o principal é o factor 10. Então, o que acontece? Já chegamos na via comum, vamos fazer o mesmo que aqui, neste par. Vai ser a mesma coisa aqui. Então, eh, acontece que as plaquetas, como eu falei anteriormente, eles liberam também alguns fosfolipídios plaquetários. Eles também podem ativar o factor 10 e também ativam o factor 12. E acontece que libera um factor chamado factor plaquetário 3, que basicamente atua como factor tisular, que basicamente é o factor 3, né? Só que a diferença dele, el factor plaquetário 3 ele vai actuar sobre o factor 12 e ele vai desencadear a mesma coisa que expliquei anteriormente. Eh, por isso que eu falei anteriormente que o factor, ou a via intrínseca e a via extrínseca acontecem ao mesmo tempo, né? Que tem uma nova teoria que fala que a via extrínseca ativa o factor a via intrínseca é por causa disto, né? Do factor plaquetário 3 e por causa dos fosfolipídios plaquetários. Então, chegamos na ativação do factor 10, que basicamente é o complexo ativador da protrombina. Acontece a mesma coisa, o factor 5 também vai ser ativado por causa do cálcio, e eles vão ativar a trombina, né? A protrombina. A protrombina vai ser convertida em trombina, e a trombina vai actuar sobre o fibrinógeno, e o fibrinógeno vai ser convertido em fibrina, e a fibrina vai fazer o quê? Ligações, né, para fazer tipo uma malha. E essa malha vai ser estimulada por causa do factor 3, do factor 13, perdão, para fazer ligações mais fortes, que ele funciona basicamente como uma cola, né? Aqui temos um esquema mais geral de tudo, né? O que falei. Como vemos aqui, a via intrínseca, ele aqui fala que é causado pelo factor plaquetário 3, ou pode ser por causa das lesões sanguíneas, né? E ativa um factor 12, que essa é a diferença, a hemostasia secundária, ele vai actuar, a via extrínseca, perdão, vai actuar sobre, basicamente, o factor tisular, e ele vai ativar o factor 7, aqui é 10, aqui 12, e aqui é o 7, né? Ele é uma via mais explosiva, demora 15 segundos, a via extrínseca, e a via intrínseca demora de 1 a 6 minutos, que ele é mais lento. E se vemos aqui, a via comum é essa daqui, essa parte, que basicamente é o factor 10 activado, junto com o factor 5, e ele vai desencadear o mesmo. Basicamente é isso, né? De aí, precisamos, depois de formar um coágulo, nós precisamos degradar ele, né? Porque todo tem tudo que tem que ser formado tem que ser regrado, né? Senão vai ficar aí o coágulo no corpo e ele pode causar alguma doença, como por exemplo uma trombose venosa profunda, um infarto agudo do miocárdio, etc. Enfim, o que acontece? Basicamente, quando o coágulo é formado, aqui já temos um coágulo formado aqui, nesta parte. O que acontece? Basicamente, quando esse coágulo é formado, ele libera, ele também é degradado por uma enzima chamada de plasmina. Essa plasmina vai degradar ele. A plasmina ele é inactiva normalmente. Só que acontece que, desculpa, a plasmina vai ser ativada, né? Só que quando está sendo formado o coágulo, esse coágulo, ele vai liberar também, perdão, essa lesão vai liberar também umas substâncias chamadas alfa eh, antiplasmina. Y otro factor llamado de inhibidor reactivador plasminogênio. ¿Para quê? Eles têm a finalidade de inactivar a plasmina. ¿Por quê? Porque se tivéssemos activado a plasmina, ele vai actuar sobre o coágulo, ele vai degradar e a coagulação não seria feita, né? Então, o que faz a lesão, ele vai liberar estas duas substâncias, o alfa antiplasmina, alfa 2 antiplasmina e o inibidor activador do plasminogênio, que basicamente actúan, um deles actúa sobre a plasmina e outro vai actuar sobre um activador chamado activador de plasminogênio, que ele é também produzido na lesão, né?
Por quê? Porque nós precisamos também degradar o coágulo, né? Então, a mesma lesão vai produzir estas substâncias para impedir a formação da plasmina, mas também vai produzir aquele ativador replasminogênio tecidual para degradar o coágulo no futuro, né? Só que esse factor de plasminogênio tecidual, ele vai ser secretado com maior volume quando a lesão já esteja mais que todo resuelto, né? Então, é isso que acontece. Acontece que quando o trombo ele é formado, basicamente o coágulo, que também é chamado de trombo, ele também é degradado, porque a plasmina não fica completamente, ele não fica completamente inactivo. Então ele degrada um pouco o coágulo. De aí, esse coágulo ele vai dar origem a uns peptídeos derivados da fibrina, ele vai dar origem a dímero D, que basicamente o dímero D ele serve eh, para dar algumas indicações sobre que algum coágulo está sendo formado no corpo, né? Tipo, nós precisamos saber, temos suspeita de que existe uma trombose venosa profunda, então esse coágulo ele está sendo degradado também, e se o dímero D estiver maior a 500, o valor de referência que dá no laboratório, ele poderia fazer pensar que que existe um coágulo, né, no nosso organismo que poderia indicar uma trombose venosa profunda, por exemplo. E acontece que já depois vamos pensar que o coágulo ele já foi formado, aqui a ferida ele já curou, né? Então, o factor, esse ativador tecidual do plasminogênio, ele vai ser liberado totalmente, ele vai actuar sobre a plasmina e ele vai começar a degradar o coágulo, assim como acontece aqui, né? E esse inibidor, esse alfa-2 antiplasmina, ele também vai ser inativo, e o outro inibidor ativador da plasminogênia vai ser inativo também, e a plasmina vai degradar o coágulo, e finalmente temos o resultado. Já aqui já é um tecido que já está resuelto, né? Já não estamos perdendo sangue e já resolveu o problema. É importante saber sobre a plasmina, é importante saber sobre o ativador do plasminogênio tecidual. Por quê? Porque se, por exemplo, como falei anteriormente, se tivéssemos algum problema de trombose venosa profunda, por exemplo, um infarto agudo de miocárdio causado por causa de um coágulo, nós podemos utilizar substâncias activadoras de plasminogênio tecidual, algum fármaco, por exemplo, a teleplasa, acho que se chama um fármaco, que ele estimula a plasmina e ele vai degradar o coágulo e assim já resolvemos. Basicamente funciona para tratamento também. Ou podemos utilizar algum activador da plasmina para degradar o coágulo, caso for preciso. E basicamente isso é o que acontece. Se tiver alguma dúvida, não sei, podem perguntar. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida, não sei. Se não, acho que já terminou a aula, né? Para não tirar mais tempo de vocês. Tá bom, então eu acho que é isso, pessoal. E qualquer coisa aí podem rever a aula, né? E que seja uma boa noite para vocês e bons estudos. Tchau.